Então sejam bem-vindos ao painel 8 da Brasil Energy Conference, que acontece aqui no Centro de Convenções de Teresina. Nós estamos na sala D para localizá-los. O tema desse painel é Curtailment no setor de energias renováveis, desafios técnicos, regulatórios e soluções para integração plena. Este tema reforça a importância de debatermos os entraves que ainda limitam o pleno aproveitamento das fontes renováveis no Brasil, o curtailment, ou seja, o corte forçado na geração de energia, levanta questões críticas sobre infraestrutura, regulação, planejamento e inovação tecnológica. Então nós vamos aqui discutir essas barreiras para garantir mais eficiência, segurança energética e sustentabilidade na matriz elétrica brasileira. Para enriquecer esse debate, nós teremos a honra de contar com a presença de especialistas que atuam diretamente na linha de frente dessa discussão. Nós temos aqui neste painel o Bernardo Bezerra, que é diretor de inovação e regulação da Serena Energia. Seja muito bem-vindo. Nós temos aqui também o Roberto Monteiro, que é diretor de comunicação e relações institucionais da SPIC Brasil. Seja muito bem-vindo. E nós teremos como mediadora desse painel a engenheira eletricista professora Jussiara Simplício, da UESP, a quem nós convidamos aqui para se posicionar para mediar esse painel. Então aproveitem bastante, mais uma vez reforçando que estamos no painel 8, na sala D. Então fiquem com esse painel e bom aprendizado a todos. Boa tarde a todos. As autoridades presentes, os alunos, os profissionais também que vieram para a nossa palestra, nosso painel. No caso também, Saulo, que está via online, também parou um tempo para prestigiar esse tema e também os nossos profissionais. Estamos hoje aqui na Brasil Energy Conference, um evento de referência no setor energético que promove debates essenciais para o futuro da matriz elétrica nacional. O tema de hoje, no setor de energias renováveis, desafios técnicos, regulatórios e soluções para a integração plena, é de extrema relevância, especialmente em um momento em que a transição energética exige cada vez mais eficiência, planejamento e inovação. Discutir o tema é fundamental para garantir a expansão sustentável e segura nas fontes renováveis do Brasil. Então, para enriquecer o nosso debate de hoje, temos a honra de contar com a presença de especialistas que são referência no nosso setor. E gostaria de convidar para compor este painel o Bernardo Bezerra e também o Ricardo Monteiro. Então, palmas, por favor, para eles. Roberto Monteiro. No caso, vou falar um pouquinho também sobre os nossos profissionais. Posteriormente, vamos iniciar as duas apresentações do Bernardo e do Roberto, tá bom? Inicialmente, o Bernardo Bezerra. O Bernardo, ele é graduado em Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção, com mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica. Ingressou na PSR em 2004, onde atuou como diretor técnico, liderando projetos de destaque nas áreas de planejamento energético, leilões, regulação, gestão de risco e avaliação econômica de projetos. Foi consultor no Banco Mundial, BID e outras instituições multilaterais com atuação em mais de 20 países. É membro da I3E, autor e coautor de 2 capítulos de livros e mais de 40 artigos publicados em periódicos e conferências nacionais e internacionais. Também atua como palestrante em eventos no Brasil e no exterior, abordando temas ligados à transição energética, regulação e inovação no setor elétrico. Atualmente é diretor de inovação e regulação na Serena Energia. Seja bem-vindo, Bernardo. Temos a honra também de contar com a presença do senhor Roberto Monteiro. Roberto, ele possui mais de 20 anos de experiência em comunicação corporativa, planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios.
Além disso, acumula passagens em grandes empresas do setor de energia, papel e celulose e consultoria. É mestre e doutorando em administração de empresas pela FGV, com MBA pela Fundação Instituto de Administração e pós-graduação em tópicos avançados em decisões financeiras e políticas corporativas em universidades, pela Universidade de La Verne, nos Estados Unidos. Atualmente é diretor de comunicação e relações institucionais na Speak Brasil. Seja bem-vindo, Roberto. Bom, agora eu vou dar a palavra para o Bernardo Bezerra, por favor, compareça ao palco, Bernardo. Agora ele vai fazer a apresentação. Obrigado, professora. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Fico bastante feliz de ver pessoas jovens aqui interessadas pelo setor de energia, alguns alunos, acredito. Assim, parabéns aqui por estarem nesse evento que é tão importante no setor de energia no Brasil e no mundo. Antes de falar um pouquinho sobre o tema de corte de geração, que a gente usa muito a palavra curtailment aqui no Brasil, apresentar rapidamente a empresa que eu trabalho, a Serena Energia. Serena é uma empresa que está há mais de 15 anos no setor de energia no Brasil. É uma empresa que é brasileira, nascida no Brasil, mas foi a primeira empresa brasileira que ampliou seus horizontes e hoje já tem um parque eólico operando no Texas. Então já temos uma operação no Texas, que é um estado que é muito renovável. Estamos para lançar um segundo parque eólico nesse estado. Aqui no Brasil nós temos empreendimentos eólicos e solares em todas as regiões do Brasil, inclusive aqui no estado do Piauí. Nós temos um projeto eólico e temos a capacidade de expandir também esse projeto. E é uma empresa que tem uma característica de ser apaixonada muito por inovação, né? A primeira empresa brasileira que lançou uma plataforma de venda online de energia, uma empresa que usa inteligência artificial, já tem mais de 2 anos, mas tem mais de 3 anos para fazer manutenção preditiva e previsão de vento para os próximos dias. Então ela tem esse DNA bastante centrado em inovação de tecnologia. E é uma empresa que tem ativos de geração e usa esses ativos para entregar energia desde residência, inclusive residências aqui no Piauí, até grandes clientes, grandes consumidores de energia. E estamos fazendo isso no Brasil e já começamos a fazer isso também no estado do Texas, nos Estados Unidos. É uma empresa que nós temos hoje 2.794 megawatts de capacidade instalada, né, 100% renovável, em eólicas, solares e pequenas centrais hidrelétricas. É uma empresa que, nessa capacidade, ela consegue atender em cerca de 4,2 milhões de domicílios. Ela teve um crescimento desde o seu IPO de 11 vezes a capacidade instalada, né, o processo de abertura de listagem na Bolsa de Valores, que foi feito em 2017, a gente cresceu 11 vezes desde então. Desde 2017 já evitamos a emissão de 2,3 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera e já investimos 5,4 bilhões de reais nas Américas, tá? Incluindo o nosso investimento nos Estados Unidos. Tá? Aqui é a lista de alguns dos nossos grandes consumidores. Nós temos a Bayer, a Cargill, o Grupo Mateus, que atua bastante aqui no Nordeste, tá? M. Dias Branco, são alguns dos nossos grandes clientes. E aqui também, que mora aqui no Piauí também pode ter acesso à nossa energia. Tá? E algo que me orgulha bastante, na Serena, a Serena também é uma empresa que investe bastante em educação. Nós temos um instituto chamado Janelas para o Mundo, onde nós incentivamos os jovens a estudar, ajudamos eles a crescer e levar esse conhecimento também para toda a comunidade onde estão os nossos parques eólicos. A gente tem uma medida que é para cada R$1 que nós investimos em educação, através desse instituto, nós conseguimos reverter cerca de R$6,5, então um retorno de 6,5 vezes o capital que a gente está investindo. E temos um grande orgulho de ter também aqui no estado do Piauí. Tá? No estado do Piauí, nós já atendemos mais de 1.990 alunos em 10 escolas parceiras, 51 alunos já ingressaram no ensino superior e já formamos 12 educadores locais. Tá? Então, incentivamos Olimpíadas de Matemática, projetos também relacionados ao meio ambiente. Tá animado ali. Bom,
Agora o foco na nossa apresentação. Então a nossa apresentação ela está focada em corte de geração no setor de energia, tá? E como eu falei para vocês, a gente chama isso, o setor elétrico tem essa mania de ficar usando palavras em inglês, né? Nós usamos curtailment para a gente explicar esse fenômeno, tá? É um fenômeno que ele é global, tá? Ele não é só uma característica do Brasil. É um fenômeno que ele acontece em vários países, tá? Principalmente por duas razões. Ou é uma restrição de transmissão, tá? Você não tem capacidade em alguma determinada hora para escoar a energia que está sendo produzida porque tem um limite de transmissão, ou porque em uma determinada hora tem mais oferta do que demanda, tá? Você tem uma sobreoferta de energia, tá? Tem destaques para o que está acontecendo no Chile, na Espanha, no Reino Unido. São países que estão aumentando a penetração de fontes solares e renováveis e com isso tem aumentado esses cortes de geração. Eu trago aqui para vocês um gráfico aqui que mostra, aqui por exemplo, o Chile, que é essa bola azul, tá? O Chile que tem aumentado a capacidade de penetração de solar e com esse aumento está aumentando também os cortes de geração. Os cortes de geração chegaram nos últimos anos a cerca de 10% da produção. O mesmo está acontecendo com a Itália, em amarelo. Também tem aumentado os cortes de geração. Então, os cortes de geração ele é um fenômeno que tem acontecido em outras localidades, principalmente localidades que têm grande penetração de fontes solares ou fontes eólicas. Mas o Brasil, ele é diferente. O Brasil tem uma característica diferente. Na verdade, são duas principais características diferentes. A primeira é que a gente tem uma grande malha de transmissão e a gente opera o Brasil como um grande portfólio de ativos, espalhado em várias regiões, que tem regimes de vento diferentes, que tem regimes hidrologia diferentes, que tem também regimes de incidência solar diferentes. Tem momento que você tem muita água na região sul e o sul está exportando para o sudeste. Você tem muitos momentos que você tem uma seca no Nordeste e o Sudeste está ajudando o Nordeste, assim como tem muito vento em alguns momentos e o Nordeste exporta para o Sudeste. Isso fez com que o Brasil criasse grandes troncos de transmissão para fluir essa energia de um lugar para outro, que é diferente, por exemplo, de onde nós estamos nos Estados Unidos, que apesar de ser um país do tamanho do Brasil, né, o Brasil é do tamanho dos Estados Unidos mais metade do Alasca. Então, nós temos um país que é do tamanho relativo aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos opera como vários mercados separados. Você não consegue transportar energia da Califórnia para Nova York. É operado completamente de forma isolada. O Brasil, a gente opera isso como um grande portfólio de energia. Essa é a primeira característica. Segunda característica é o fato de a gente ter muita hidrelétrica. Como nós temos muita hidrelétrica, a gente consegue, ao longo do dia, o que esse gráfico mostra, quando você começa a ter muita solar, a gente diminui a incidência de hidrelétrica e com isso a gente consegue acomodar essa incidência de geração solar ao longo do dia. E ao longo da noite, quando começa a não ter mais o sol, a hidrelétrica entra para atender a demanda de ponta no começo da noite, tá? Então a hidrelétrica consegue reduzir esses cortes de geração. Então essa característica, junto com um planejamento que é feito da operação com o ONS e a empresa de pesquisa energética, EPE, faz com que a gente consiga planejar o sistema, tá? Tem um arcabouço regulatório para isso, para a gente atender a geração ao longo dos próximos anos, tá? Porém, a vida vinha muito boa, sem corte de geração, até agosto de 2023. O Brasil sofria corte de geração de maneira muito esporádica, basicamente quando tinha algum evento que fazia alguma grande linha de transmissão cair. Por exemplo, nós temos um parque na região sul, ela sofreu um corte lá em 2021, porque teve um evento de vento, derrubou uma linha, e com isso foi cortado. Mas eram eventos bastante raros. Esta raridade acabou a partir de agosto de 2023. O que ocorreu em agosto de 2023? O Brasil sofreu um blackout. E, ao ter esse blackout, foi identificado que seria necessário, pelo operador do sistema, reduzir a capacidade de transmissão do Brasil. Então, esse gráfico mostra como é que era a capacidade de transmissão antes do blackout. A gente tinha a capacidade de exportar do Nordeste para o Sudeste cerca de 13 mil megawatts de potência você conseguia escoar. Quando teve o blackout, essa capacidade reduziu para 8 mil. Então nós perdemos aí 5 mil megawatts de capacidade de poder exportar do Nordeste para o Sudeste.
Com isso, nós começamos a restringir a capacidade de produção eólica e solar, porque não tinha para onde escoar essa energia. Mesmo depois do apagão, que foi em agosto, a situação de transmissão vem aumentando, mas não por alívio do ONS. Todos esses aumentos na capacidade de exportação do Nordeste que ocorreram foi por causa de novas linhas. Tá? O que significa que a capacidade de exportação do Nordeste hoje deveria ser muito maior do que era antes do racionamento que nós tivemos. Tá? E o que acontece no Brasil em termos regulatórios? No Brasil, existe uma lei que ela estipula que tem que haver um ressarcimento quando há cortes de geração. Porque esses cortes de geração, eles são cortes que não são possíveis de serem gerenciados pelo consumidor e são muitas vezes causados por eventos que são fora do controle dele. Então existe uma lei que regulamenta como que a sociedade vai ressarcir os painéis solares e eólicos desses cortes de geração. Isso é feito através da classificação desses cortes de geração em 3 tipos de corte. Tipo número 1, quando ocorre um corte que é por razão energética, ou seja, naquela classificação que eu falei para vocês, quando em algum determinado momento tem mais oferta, mais energia solar e eólica do que a demanda. Então, nesse momento, tem um corte que é chamado de corte energético. Segundo tipo, quando ocorre uma questão que é chamada de confiabilidade, quando existe a linha de transmissão, e essa linha de transmissão que foi planejada, ela não consegue escoar a capacidade de produção. Então, voltando àquele meu gráfico, quando reduziu de 13 mil para 8 mil, parou de produzir e foi classificado isso como confiabilidade. Tá? E tem o terceiro tipo, que é o elétrico, que é quando tem algum evento que faz com que uma linha de transmissão caia, ou que tenha uma manutenção numa linha, que é algo que é fora do controle direto do gerador. Tá? Foi externo ao gerador. Esse é o único evento que é ressarcido. Tá? Só quando é corte elétrico. Qual é o problema? Vamos pegar aqui agosto de 24. Os cortes por confiabilidade, que é aqui o laranja, que ocorreram, todo esse montante aqui, pela regulamentação, não é ressarcido. E não tem o investidor não teve nenhum controle sobre isso. O INS foi lá, reduziu a capacidade de exportação, parou de conseguir produzir. Você tinha uma receita, alguns parques eólicos chegaram a perder naquele mês 70% da sua receita, sem poder ter nenhum instrumento para se proteger com relação a isso e sem ser ressarcido. O único que é ressarcido, essa linha aqui, que é verde clara. Que, olha, o grande evento aconteceu aqui foi em fevereiro. O que aconteceu em fevereiro? Tem uma linha de transmissão que liga Belo Monte ao Sudeste. Essa linha de transmissão são 2 linhas, são 2 bipolos de corrente contínua. Um deles tombou. Tombou, não conseguia escoar energia, as usinas eólicas e solares passaram a ser cortadas. Então, esse evento aqui é ressarcido. Todos os outros não são ressarcidos. Isso está causando um grande problema no setor elétrico, porque os parques eólicos e solares não estão conseguindo remunerar a sua produção, porque estão sendo cortados por questões de confiabilidade, porque a rede de transmissão não está suportando os investimentos que foram feitos, e por uma questão de algumas horas do dia tem mais geração do que demanda. Tá? Além disso, essa regra que foi regulamentada, apesar de ter uma lei que manda ressarcir, a regulamentação foi feita de tal forma que efetivamente não há ressarcimento. Tá? Porque na hora de construir e regulamentar essa lei, foram criados critérios que reduzem a capacidade de ressarcir. Por exemplo, existe uma regra que o ONS, o Operador Nacional do Sistema, criou, que é, se em algum momento você tinha a capacidade de produzir 100, e ele te mandou produzir 50, ele falou, ó, vai cortar a metade da sua geração. E você, por alguma razão operacional, você não produziu 50, você produziu 45, ou seja, você teve um 10% abaixo do que se deveria, ele considera, olha, na verdade você não produziu porque você não tinha recurso. Então não vou te ressarcir. Então, apesar de ter vento para o 100, ele te mandou gerar 50, se por uma falha operativa você gerou 45, ele te glosa 55 megawatts. Tá? Isso faz com que 47% do que deveria ser ressarcido, no final do dia, não é ressarcido.
por uma regra que está penalizando os geradores solares e eólicos. Tá? Adicionalmente, tem um limite também do que pode ser ressarcido, que é um conceito que chama de garantia física no setor elétrico. Se você tem uma produção acima desse montante, e vai acontecer, porque tem dias que você venta mais, tem anos que venta mais, então você vai produzir mais do que esse valor, que é um valor médio, você também não é ressarcido se você estiver produzindo acima da sua expectativa. Tá? No final das contas, essa é uma conta que eu trouxe para vocês aqui para 24, do total que teve de evento de perda financeira, só 9% seria ressarcido, porque é aquele valor que é o valor elétrico, e desse total, tá, passivo de ressarcimento é 53%. Então você tem de um total de 100%, basicamente 4,5% que você consegue ressarcir. Ou seja, não ressarce praticamente nada. Então esse modelo gera distorções que geram uma dificuldade para você fazer investimentos. O que acontece nos outros países? Tá? Nos outros países a regra de ressarcimento depende muito de como foi o desenho de mercado, de como aquele setor se organizou. Então, por exemplo, onde nós estamos, no ERCOT, no Texas, o desenho de mercado é feito. Qualquer gerador pode se conectar, só que ele vai se conectar por sua conta e risco. Então, o único estudo que tem que fazer, para quem é aqui engenheiro de potência, vai fazer um estudo elétrico para saber se tem algum problema, não vai ter nenhum problema de estabilidade no sistema para ele se conectar. Se ele passar nessa regra de que o sistema vai ficar estável se ele conectar, ele só conecta. Só que ele vai ser cortado, e ele sabe disso. Tá? Então a regra do jogo está clara. No Brasil não é assim. No Brasil, quando você se conecta, o operador nacional do sistema ele faz um estudo e diz para você, olha, tem margem para você se conectar. Ou então ele diz, você vai se conectar, mas se a determinada linha de transmissão atrasar, você vai ser penalizado. Você já é alertado sobre determinadas condições. Tirando essas condições, você deveria ter livre acesso. E você acaba sendo cortado e não é ressarcido. Eu trouxe para vocês o que acontece em alguns dos países. Né? Na Dinamarca tem total ressarcimento. Na Alemanha tem total ressarcimento. Na China também existe um pagamento também que você ressarce. Os estados que não ressarcem, que é o Texas, no caso, que não ressarcem, é porque a regra é clara. É sob sua conta e risco que você está se conectando. O que não é o caso do Brasil. Então o Brasil tem que rever isso. Tá? Como é que a gente vai solucionar esse problema, então? A gente tem que corrigir as regras de ressarcimento. O governo hoje tem falado que vai soltar uma portaria propondo uma nova metodologia para fazer esse ressarcimento. Tá? Na minha opinião, não deveria ter uma distinção entre o que é confiabilidade e o que é elétrico, porque o investidor ele não tem nenhuma gerência sobre a expansão da transmissão, e ele, ao entrar no sistema, ele ganhou um carimbo do sistema operador, do operador do sistema, de que ele está apto para conectar. Os cortes energéticos, sim, se tem um problema de oferta e demanda, isso deveria ser uma questão do gerador, porque é um problema de mercado. Porém, existem alguns contratos que repassam esse risco para o consumidor. Por exemplo, o contrato de energia de reserva e um contrato por disponibilidade, onde o gerador é contratado para estar disponível. Então, esse tipo de contrato deveria ter um tratamento diferenciado. Tá? E também existem algumas políticas energéticas que o governo implementa que são feitas para aumentar a segurança de suprimento. Ao você criar uma política energética para aumentar a segurança de suprimento ou para incentivar uma determinada fonte, isso faz que tenha cortes, as solares e renováveis deveriam ser ressarcidas por isso, porque foi uma política de governo para aumentar a oferta do sistema. Tá? E a gente deveria ter um incentivo também, que o Brasil não tem hoje, para a gente implementar mais baterias. O que é a bateria? A bateria nada mais é do que um equipamento que vai aproveitar a sobra de energia que tem em determinadas horas e vai utilizar nas horas onde tem escassez. Tá? Então aquela curva que eu mostrei para você da hidrelétrica, que ela absorve a solar e gera no final do dia, a bateria entrando no sistema vai fazer isso também com maior eficiência. Para trazer um dado para vocês, essa é a curva horária da Califórnia. Vocês já devem ter ouvido falar em curva do pato. Toda hora alguém está falando como é que está evoluindo o consumo horário nos países. A curva do pato mostra que a cada ano que passa, por causa da penetração solar, vai cada vez diminuindo mais o consumo durante o dia, porque as solares estão entrando. Na Califórnia, no passado, foi a primeira vez que mudou. Aumentou o consumo durante o dia. Por que isso? Bateria. As baterias entraram,
e as baterias agora estão consumindo durante o dia e estão injetando de noite. Tá? Então está mudando essa curva. O Brasil deveria seguir pela mesma linha. Conclusão, a gente tem muito recurso renovável, mas o curtailment pode prejudicar a expansão e aproveitamento das nossas solares e das nossas eólicas. A gente precisa de um sinal econômico correto para garantir que vamos ter um pleno aproveitamento desses recursos, inclusive incentivando baterias e que o consumidor aumente seu consumo de madrugada quando está sobrando energia e reduza durante o dia. Então, esse tipo de resposta à demanda é importante. E o risco do curtailment, ele não pode ser ele tem que ser tratado como uma questão sistêmica, tá? E não como uma penalidade para o gerador, senão o Brasil corre o risco dos investidores não colocarem dinheiro aqui para a gente continuar aproveitando o nosso potencial eólico e solar. Muito obrigado. Bom, pessoal, agradecer, né, o Bernardo por todo esse conhecimento passado, né? Mas temos agora duas perguntinhas, né? A primeira que eu queria tratar com você é por que os contratos de energia no Brasil hoje não conseguem proteger os geradores dos efeitos do curtailment. Então, perfeito. Então, o Brasil, para simplificar, ele tem dois grandes tipos de contrato. Tá? Tem um contrato que é chamado de contrato por quantidade, que é o contrato onde o gerador ele é responsável por entregar essa energia, ou ele vai produzir energia, ou ele vai comprar energia no mercado para atender, que é o tipo de contrato que a gente conhece na maioria das commodities. Né? Eu me comprometo a entregar um barril de petróleo, né, a $50 o barril, ou eu vou fisicamente entregar esse barril de petróleo, ou vou comprar no mercado o barril de petróleo e vou entregar aquele mesmo preço. Isso se chama contrato por quantidade. E tem um outro tipo de contrato que chama de contrato por disponibilidade, onde os geradores são pagos, tem uma receita fixa que ele recebe, para estar disponível para o sistema. E quem é responsável tem o risco de você não ter o produto na hora é o consumidor. Esse contrato ele foi construído com a intenção de retirar alguns riscos dos geradores de tecnologias que eram emergentes no Brasil. Ele começou com termoelétrica, então, por exemplo, os contratos de termoelétrica são assim. A gente paga para a termoelétrica para ficar parada. Quando ela produz, a gente paga pela energia. Quando não produz, a gente compra energia no mercado. E a mesma coisa foi para eólico e para solar. Os primeiros contratos foram nessa modalidade. O problema é que quando o contrato por disponibilidade foi criado, para retirar o risco, como ele foi criado para eólico e para solar lá em 2009, ninguém imaginava que teria curtailment, corte de geração. Então não foi colocado explicitamente no contrato nenhum mecanismo explícito com relação a isso. Mas o conceito é bastante claro, que é o gerador não pode ser penalizado se ele está disponível para o sistema e por algum evento externo ele não conseguiu produzir. Tá? Então falta agora dessa definição e esse entendimento regulatório para que esses contratos tragam essa proteção também para o gerador. Excelente, Bernardo. Tem uma outra pergunta, que seria como o excesso de geração renovável pode se transformar em uma oportunidade e não um problema? O Brasil, por a gente ter essa característica de várias fontes, né, e a gente está tendo alguns excessos em determinadas horas do dia, a gente tem uma grande oportunidade que primeiro é bateria. Né? Como que a gente consegue, utilizando bateria, a gente resolver um problema que hoje tem, que é o maior problema, que é de suprimento de ponta. Então, por exemplo, o Brasil não está com problema de quantidade de energia para atender o que a gente consome no ano. Esse não é o nosso problema, é um problema energético. O nosso problema é garantir que a gente tem potência suficiente para quando chegar 7 horas da noite, todo mundo for para casa e ligar a luz, você ter potência para atender a carga nessa hora. A bateria, ela consegue, então, aproveitar o excesso que a gente tem durante o dia para atender esse pico durante a noite. Então, essa é uma oportunidade que, por exemplo, o Brasil está perdendo ao ficar toda hora postergando os leilões para contratação de baterias, que era para ter sido realizado esse ano e até agora a gente não tem ainda uma data oficial para um leilão para contratação de baterias. Tá? E tem outras oportunidades também, como, por exemplo, você utilizar esse excesso para fazer, por exemplo, computação.
Então tem uma série de treinamentos de inteligência artificial que eles podem ser feitos durante momentos que você tem excesso. Então, ao aproveitar esse excesso, você poderia utilizar isso para você fazer computação, né? As máquinas computacionais estão consumindo cada vez mais energia, então você poderia utilizar esse excesso para aproveitar e treinar os modelos de inteligência computacional, por exemplo. Agradecer, né, ao Bernardo, realmente foi muito esclarecedor. O curtailment é querendo ou não, um problema, mas possivelmente uma solução que vamos comentar muito no decorrer dos anos, né? Já estamos comentando. Então, muito obrigado, Bernardo, tá? Agora vamos, né, saudar o nosso querido Roberto Monteiro, diretor de comunicações e relações institucionais, da Speak Brasil. Seja bem-vindo, tá bom? A apresentação agora com você. Gente, é muito solitário falar com o pessoal de fone. Que incrível, é a minha primeira vez aqui falando com o pessoal de fone, então eu peço perdão aqui, porque tá todo mundo em silêncio. Dá um sorriso, alguém, pelo amor de Deus. Para ajudar aqui, que, enfim, se tiver algum... O Bernardo já tinha experiência, ele me disse que ele já tinha experiência com fone. Então eu peço desculpa se eu cometer alguma gafe. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. O estado do Piauí é um estado que recebe muito bem a gente. É um estado que é muito amistoso para investimento. E isso é sobre o que eu vou falar. Então, o Bernardo deu uma super aula de curtailment. Eu não sou engenheiro, então, graças a Deus, o Bernardo está aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre curtailment, é com ele. Eu vou falar sobre investimento, sobre a ótica do investidor, o que esses cortes de energia eles impactam na vida do investimento. Eu vou começar a apresentação falando da Speak, que é a empresa que eu trabalho. Aí vocês vão falar, porque você é de comunicação, de marketing, a jabá. Não. Eu acho que é legal a gente entender o tipo de player, e aí eu vou falar como brasileiro e não como representante da Speak. O tipo de player, o tipo de empresa que a gente está atraindo para o Brasil, né? A Speak veio aqui, está há 7 anos, eu vou explicar a história, mas vocês vão ver o tipo de empresa, a grandiosidade da empresa que a gente está atraindo, que a gente está conseguindo atrair para esse investimento, para essa transição energética no Brasil. Então eu vou vamos investir um pouquinho de tempo para entender o que é a Speak. Muito não uma visão de marketing, mas uma visão de contexto, tá bom? E o que o contexto de corte de energia faz na percepção desse tipo de empresa, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, já estou tomando... Como passa aqui? Aqui. Bom, esse sou eu. Vamos passar. Bom, a primeiro slide, o que é a Speak no mundo? Né? No mundo e principalmente na China. É uma empresa focada em energia limpa e sustentável. Isso é importante, porque às vezes quando a gente pensa em China, a gente pensa muito em carvão, térmica, etc, etc. E não. A Speak genuinamente é uma empresa voltada, e a gente vai ver nos próximos slides, para essa questão da energia limpa e renovável. Por quê? Quem já ouviu falar na poluição de Beijing? Era um negócio horrível. Eles sentiram na pele o que é o carvão, o que é não fazer a transição. E, hoje em dia, Beijing não é uma cidade poluída. Ela é uma cidade... Não é limpa, né, gente? Que também, vamos lá, milhões e milhões de pessoas. Mas é uma cidade que melhorou muito. Então, eles são muito sensíveis à poluição. Então, eles são muito sensíveis à transição energética. A Speak também nasce em 2015 porque, na verdade, ela é uma união de várias empresas, tá? Na China isso é comum, então é uma empresa relativamente nova, isso é legal porque nasce com essa pegada de energia renovável e é um dos 5 principais grupos geradores de energia na China e a maior geradora de energia solar do mundo. Então, quando você falar em energia solar, a Speak, que eu sei que a maioria de vocês não deve ter ouvido falar até agora, é a maior empresa de energia solar do mundo. Tá bom? Isso quer dizer que ela é uma das maiores empresas top 10 em energia hidrelétrica, tem 248 bilhões de dólares em ativo, isso é muita coisa, né, gente? São 74 gigas de energia solar de capacidade instalada, a segunda maior em capacidade eólica, 53 gigas, e na China são 247 gigas de capacidade instalada e 130 mil funcionários.
247 GB de capacidade instalada, vocês devem saber, é maior que o Brasil. No Brasil inteiro tem 211, se eu não me engano. Então, esse é o tipo de investidor que a gente está atraindo. Vamos. Falando um pouquinho de estratégia desses investimentos. Em 2020, a ideia era ter energia limpa na China. Em 2025, uma empresa de energia limpa com certa influência global. Em 2035, uma empresa de energia limpa com competitividade global. Ou seja, é o que a gente está vendo na mídia, né? Você tem aí uma disputa entre Estados Unidos e China. Essa disputa, a empresa, a SPIC, ela é um player relevante nessa disputa, é uma disputa saudável. A SPIC pretende ser, em 2035, uma empresa que influencia nesse cenário de energia limpa global. Então, essa imagem do carvão é para ser totalmente eliminada com fatos, né? Com investimentos. Bom, a SPIC está presente em 47 países, tem quase 12 gigas, fora da China, 70% energia limpa e está construindo quase 2 gigas. Ainda não é muita coisa. Mas esse slide é interessante pelo seguinte, não só falando da SPIC, mas eu vou falar mais para frente, mas aqui vale a pena. Nós, aqui no Brasil, nós aqui no Piauí, estamos tentando investir, estamos tentando atrair investimento, correto? Ontem o governador fez um discurso lindo sobre isso. Quem está sentado lá na China está olhando para quantos países? 47. Então, quem já comeu traquinas aqui? Não, vocês não lembram. Bom, eu vou falar de bolacha. Nós não somos a última traquinas do pacote. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Então, eu vou falar mais para frente do impacto que o curtailment tem quando o investidor olha esse mapa. Ele olha para 47 países. E, no Brasil, ele olha para todos os estados também. Então, todo mundo precisa fazer o dever de casa. Por isso a importância do que a gente vai falar agora sobre investimentos. Então, se lembre, aquela empresa que em 2035 quer ser líder global, que é a maior em eólica, que é a maior em solar, ela olha para 47 países. Então, ela vai olhar para países organizados e para estados organizados, que é o trabalho que o Piauí está fazendo, e que é a intenção de uma conferência como essa, nos organizar para receber esse tipo de investimento. Então, vamos lá. Bom, aqui no Brasil, vou falar rapidinho. A gente tem quase 5 gigas de operação. A gente começou com a usina hidrelétrica de São Simão, ali na divisa de Goiás e Minas Gerais. E temos parques eólicos na Paraíba do Rio Grande do Norte, usinas solares no Piauí, Ceará e Pernambuco. E a gente participa também da GNA, que é uma usina de gás ali no Rio de Janeiro. Tá bom? Aqui é só enfim, eu não vou entrar em detalhe dos ativos da SPIC no Brasil, mas aqui é o detalhamento do que eu falei. Fontes geradoras, então, foi como eu falei, aqui é a usina hidrelétrica de São Simão. Gente, essa apresentação é de marketing, então a gente vai falando ativo por ativo, mas eu vou poupar vocês dos detalhes. Eu posso deixar a apresentação se eu sei que vocês podem ter interesse no detalhamento desses ativos, tá bom? Uma coisa que eu vou falar que não está no slide, a gente fala que é uma empresa de energia limpa e a gente tem uma usina a gás. Vocês podem falar, por quê, né? Por quê? Porra, vocês são de energia limpa e tem uma usina a gás. A gente, quando fala de transição energética, tem que falar de segurança energética. Essa usina a gás da GNA, a GNA1, logo que entrou, evitou um apagão no Brasil. Não sei se o Bernardo lembra. A entrada da GNA evitou um apagão no Brasil. Por quê? Venta toda hora? Não. Faz sol toda hora? Não. As usinas hidrelétricas estão prontas para despachar a todo momento? Também não. Lembra que o Bernardo falou de potência? A gente precisa de potência naquele momento. Para ter potência, você precisa de usina de base, né? Quais são as opções de usina de base? Nuclear, gás, carvão, óleo diesel, né? Gás é uma opção. É a melhor opção? É a melhor opção para essa base, né? Então,
quando a gente fala de expandir as renováveis, a gente também precisa dessa segurança. Por isso que não adianta só investir em solar e eólica sem investir em base. E aí, por isso que vocês veem GNA aqui no nosso portfólio, porque a gente pensa em segurança energética também. Tá bom? Então, essa é um questionamento que às vezes fazem. Então, eu vou pular os ativos, tá bom? Vou dar um destaque aqui para Marangatu. Marangatu é aqui no Piauí, né? Nós temos 446 megawatts pico. Investimos mais de R$ 1 bilhão aqui e podemos abastecer 550 mil casas, tá? Então, esse é o nosso investimento aqui no estado do Piauí. Se Deus quiser, é o primeiro de vários, tá bom? Aqui é a nossa em Pernambuco. E aqui são os nossos parques eólicos também, tá bom? E aqui também os parques eólicos que estamos construindo e as usinas a gás. Bom, vamos entrar então na ótica do investidor, que é o motivo principal da palestra, né? Então aqui a gente trouxe dados públicos, né? Os investimentos global em energia limpa salta 17% e atinge 1,8 trilhões de dólares em 2023, isso pensando o mundo. Vamos pensar mundo agora, tá, pessoal? Não vamos pensar país, porque a gente atrai investimentos mundiais. Gente, é muito dinheiro, né? 1,8 trilhões de dólares em 2023, a gente está falando de muito dinheiro. E aqui a gente está falando de energia renovável, veículos elétricos, hidrogênio, captura de carbono. A China lidera esses investimentos com 676 bilhões de dólares. Tá? Então já tem aquele projeto que eu falei, 2035, ele já é uma realidade agora. A SPIC é um dos players relevantes nesse investimento todo. Tá? Então, em português, claro, tem muito dinheiro rolando nesse negócio de energia. É por isso que estamos todos aqui, né? Vamos atrair esses investimentos. Então vamos lá. Eita, desculpa que não dá para ler. Não sei se é meu óculos, mas não deu para ler, desculpa, gente. Mas eu vou... Aqui eu falo. Quem que está fazendo esses investimentos? Então, é a China... não vai adiantar. Eu ia tentar o laser, mas o laser não adianta aqui, né? É a China, os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Brasil, Espanha, Japão, Índia e Itália. Tá bom? Então, nós estamos ali em 1, 2, 3, 4, 5. Nós somos o 6º país em atração de investimento. Temos potencial. Não vamos chegar na China, não vamos chegar nos Estados Unidos, mas podemos passar os nossos coleguinhas ali, França, Reino Unido e Alemanha. A gente pode passá-los. Com o quê? Com organização. A gente vai falar mais para frente o que a gente deveria fazer e como o Kertem atrapalha isso. Mas vejam só, o Brasil já é um país relevante na atração desses investimentos, tá bom? Mas lembre-se, as empresas como a SPIC olham para o mundo, olham para 47 países, né? Por exemplo, no caso da SPIC. Opa! Os investidores estão conscientes que à medida que isso foi a palestra do Bernardo, né? A partir do momento em que você entra com energia renovável, o curtailment aumenta. Isso não é só no Brasil. Então, quando a gente está olhando para os 47 países, o investidor sabe que o curtailment existe e que não é um fenômeno só do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que é evidente em que áreas em que fazem investimento em infraestrutura, projeto de regulamentação, que tem um planejamento energético organizado, que tem um setor elétrico organizado, eles vão receber o investimento. Então, apesar do curtailment, aí falando especificamente do curtailment, ser uma realidade no mundo todo, você tem países que estão se organizando bem melhor que o Brasil nesse momento. Opa. Então, o planejamento do sistema é tão crucial quanto a expansão física da rede, né? E a gente viu isso aqui no Brasil. A transmissão, Bernardo me corrija se eu estiver errado, a transmissão não acompanhou a velocidade das renováveis. Então você construiu um parque solar, você constrói aí, sei lá, um ano e meio. Uma linha de transmissão são uns 4 anos, Bernardo, para construir. Então você tem um descasamento, você constrói muito mais rápido. E todo mundo que colocou energia solar no telhado da casa, ou seja, GD,
também foi de maneira, não foi um planejamento central que aconteceu isso. Isso também prejudicou bastante a questão do curtailment no Brasil, a questão do balanço sistêmico. Tá bom? Então aqui a gente traz os casos que o Bernardo já falou de China, Chile e Irlanda, que se organizaram na questão de corte de energia. Opa. Na China, investimentos significativos em infraestrutura reduziram o curtailment em 16% de 2012 para menos de 3% em 2022. Eu vou revelar um número para vocês. Nosso Parque do Piauí já teve mês que tomou 60% de penalidade. Se imagina 60% da sua receita ser cortada num mês. Como é que a gente vai lá na China explicar isso para o acionista? Né? Imagina a nossa cara lá explicando 60% de corte num investimento. É muita coisa. Essa não é a realidade de todos os meses. Foi no mês mais grave, mas ainda assim foi bem grave. E a realidade deles hoje é 3% de curtailment. Na Alemanha, teve uma questão do onshore. Né? As eólicas onshore, todo mundo sabe, aquela eólica que vai no mar. Eles estavam controlados, aumentou, mas a gente está falando de 8% de curtailment. 8%. É um número alto para a Alemanha, mas aqui no Brasil a gente está operando com números muito mais altos. No Chile, o curtailment atingiu quase 6% em 2022. Você vê que são números mais razoáveis também. E o Reino Unido também teve problema, 4 terawatts-horas, aumentou o corte de energia para 4 terawatts-horas devido à capacidade de transmissão limitada entre Escócia e sudoeste da Inglaterra. Ou seja, de novo, não é um problema só do Brasil, mas parece que no Brasil o problema é bem maior. Né? O problema está bem mais amplificado. E aqui, nós somos de comunicação, a Joelma está aqui, trabalha com imprensa, ela sabe olha o que tem saído na mídia. Como vocês acham que os investidores olham para isso aqui? Porque o pessoal que está investindo olha para as notícias. Quem está chegando no Brasil olha, curtailment de energia, porque a limitação, corte de energia recém de guerra tarifária. Enfim, né? Como é que a gente olha, como é que o investidor olha para isso? Lembrando, ele está olhando para o mundo inteiro, puxa a notícia do Brasil e olha isso aqui. 16, aí falando o impacto real disso. 16,8% de perda de potencial renovável no primeiro trimestre de 2025, uma alta de 60% contra 2024. Mensagem aqui, o problema está piorando. Né? 2 bilhões de reais em prejuízos acumulados desde 2023. 2 bilhões, gente, é muito dinheiro. 2 mil gigawatts rejeitados em 2024, perda de 650 milhões. E aí, o nosso complexo solar de Marangatu, que, como eu falei, chegou a tomar 60% de corte de geração. Aqui, caminhos para o setor. Aqui é uma sugestão para o setor, acho que o Bernardo já deu sugestões também, de como resolver, como endereçar o problema e como voltar a atrair os investidores, como voltar a ser um cenário atrativo para o Brasil. O primeiro, revisão regulatória. Cortes por confiabilidade e indisponibilidade externa devem tomar o mesmo tratamento com ressarcimento justo pela gente. A gente não combinou, hein? A gente não combinou. Governança eficaz, padronização de critérios e transparência operacional são essenciais para restaurar a confiança dos investidores. E valorização sistêmica, é preciso reconhecer e remunerar serviços ancilares cada vez mais estratégicos com expansão de fontes intermitentes. Isso aqui quer dizer o quê? Você tem uma hidrelétrica, ela é remunerada pela energia que ela gera, mas ela deveria ser remunerada, a hidrelétrica é uma grande bateria, né? Ela também deveria ser remunerada, a gente tem um ativo muito importante, ela deveria ser remunerada por ser uma grande bateria também. Isso é uma discussão um pouquinho mais ampliada, mas é uma discussão importante também quando a gente olha para a lógica do sistema. Tá bom? Acho que esse é o último slide, não sei se alguém tem alguma dúvida, eu quis dar uma em geral e eu passo para as perguntas. Obrigada, Roberto. Vamos confundir todo aqui com o fone. Agora eu me escuto, meu Deus. Pronto. Roberto, também tem algumas perguntinhas, né, para tirar. Eu acredito que também seja alguma dúvida de alguns alunos, profissionais também que estão aqui. No caso, eu gostaria muito de saber sua opinião
sobre o corte de geração no Brasil, né? O corte de geração no Brasil ele pode reduzir o apetite da China, né, no caso. Em curto prazo, né, é uma primeira pergunta dentro de uma global aqui. Ou pode redirecionar para investimentos no setor de infraestrutura na energia? Aqui a resposta é sim e não. A primeira, sim. Eu acho que é muito difícil você falar em investimento hoje com um corte de energia, né? Como é que a gente vai investir em uma nova planta se as plantas atuais estão tomando essa penalidade toda? Então, acho que é um problema que a gente tem que encarar e ser muito sincero sobre isso, né? É um problema sério, é um problema grave. Agora, é um problema de longo prazo? Não. Um investidor como a China é um investidor de longo prazo, né? Por exemplo, os contratos do setor elétrico, vocês sabem, são de 15 anos, os contratos de concessão são de 40 anos, nada no setor elétrico é de curto prazo. Então a China é um investidor que olha para o longo prazo e acredita na nossa capacidade de se reinventar, de organizar e de resolver o problema do curtailment. Então, por isso que minha resposta é sim e não. Sim, no curto prazo está dificultando muito o investimento no Brasil, mas não, eu sou um otimista, a China é um parceiro de longo prazo e os outros investidores também que a gente pode atrair, então para o longo prazo eu não acredito que seja um problema se a gente fizer a nossa tarefa de casa. Se a gente fizer a nossa parte. No caso, também teria uma outra pergunta, Roberto. Você disse que os sistemas precisam de maior capacidade, né, de armazenamento e flexibilidade operacional. Como a SPIC está contribuindo para esse cenário atual? Foi aquilo que eu falei na diversificação de fontes, né? Eu adiantei um pouquinho a resposta, mas é a diversificação de fontes. Se você pensar, a gente tem uma hidrelétrica, que eu falei, a hidrelétrica serve como uma grande bateria, porque ela pode estocar água e ser despachada num momento, né, adequado que o operador de sistema acha. A gente investe também em usinas térmicas, deixando disponíveis para quando precisar de potência. Então, segunda-feira, a gente acabou de inaugurar uma usina de 1,7 GB, que é a GNA2, soma a GNA1, são 3 GB disponíveis para quando tiver problema. Então, a SPIC também atua. E aí, nossas eólicas e solares, e se Deus quiser, nós queremos... Vamos falar de investimento, vamos falar de coisa boa, né? Falar de investimento. A gente quer participar do leilão de baterias. A SPIC tem uma fábrica na China de baterias, tem muito interesse em trazer baterias para o Brasil, então a gente quer participar do leilão de baterias, isso ia, né, facilitar, como o Bernardo disse. E também tem um leilão que está para acontecer, que é o leilão para aproveitar as hidrelétricas atuais e colocar mais uma máquina, colocar mais uma turbina, aproveitar essa capacidade que já tem o reservatório. E a gente está louco para participar também, a gente tem a hidrelétrica de São Simão, então a gente está louco para entrar nisso, para fazer mais investimentos. Então, falar de coisa boa, falar de investimento nessa a capacidade adicional das hidrelétricas e de bateria, se Deus quiser, a gente vai ter um leilão em breve. A gente tá aí. Excelente, Roberto. Então agora, pessoal, vou abrir perguntas ao público, né? Quem teria alguma dúvida ou complementar algo. Pronto, ali tem uma pergunta. Pode subir aqui. Certo, eu tenho aqui uma pergunta. No contexto global, o curtailment vem sendo vivenciado por outras nações? Se sim, como estão lidando? Sim, então tem outros países que têm corte de geração, tipo o Chile, por exemplo, nosso vizinho aqui, tem tido bastante corte. E tem alguns mercados que isso continua sendo o risco do gerador, então é um problema muito mais de como esse gerador vai influenciar o aumento da transmissão para reduzir esses cortes, que é o caso específico do Chile. Mas tem outros países que eles já reconhecem que tem que ser dado um tratamento e esse risco é um risco não gerenciável e tem um ressarcimento, tá? Que é o caso, como eu falei para vocês, da Alemanha, da Dinamarca, da Irlanda, que isso depende muito de como foi desenhado o mercado e a alocação de risco para os geradores. Mas, normalmente, em países que têm muita penetração de renovável, existem cortes de geração, né? O volume vai depender, basicamente, da situação de sobreoferta do sistema e de quão maduro está a rede de transmissão. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Meu nome é Alan, aqui atrás. Meu nome é Alan, eu sou repórter do Movimento Econômico lá do Recife. Ontem o governador ele falou que iria apresentar uma solução para o curtailment daqui. Ele não especificou se seria do Nordeste, deu a entender que seria do Piauí,
mas isso não faz muito sentido porque seria do Nordeste, né, de toda a linha. A minha pergunta é, essas soluções seriam próximas de ser apresentadas nesse contexto que o Nordeste está vivenciando agora, principalmente no Piauí, que está se mostrando como um exemplo para todo o Nordeste e Brasil? Quais seriam os impactos dessa redução a curto, médio prazo? Como é que vocês veem também essa declaração de que o governador iria apresentar essas soluções para o curtailment também? Isso principalmente falando para o lado de investimentos também. Claro, né? claro. Não, então, cada vez mais a gente tem visto formadores de quem decide política pública preocupado com o tema. Então, isso é muito importante. O que a gente tem visto de curto prazo, tá? Existe um grupo de trabalho que tem órgãos do governo que eles prometeram para ter já agora no mês de junho uma primeira solução que está relacionada a como você aproveitar melhor a rede de transmissão existente. Isso tem a ver com utilizar alguns mecanismos de produção da rede de transmissão, que está sistemas de proteção, tá? Isso já consegue aumentar a capacidade de transmissão. E o outro o Brasil, ele opera hoje com um critério que é super restritivo para você operar o sistema. Basicamente, você tem que garantir que o sistema fique de pé, mesmo que 2 linhas de transmissão caiam. Tá? E a gente já operou no passado, em momentos que tiveram crise hídrica, por exemplo, com critério que se apenas uma linha de transmissão cair, você está com o sistema ainda em pé. Tá? O ONS está terminando um estudo, que provavelmente vai ser apresentado na semana que vem, tá? Indicando como que seria a operação do sistema com esse critério. Isso aumentaria, os números ficam entre 1 e 2 gigas a capacidade de exportação do Nordeste. Então a gente consegue recuperar bastante aquela perda que nós tivemos de capacidade de exportação do Nordeste. Isso é medida de curto prazo. Medida de médio prazo é resolver o tema de forma regulatória. Né? Acabar com essa separação entre o que é corte elétrico e corte por confiabilidade, tá? E ressarcir os geradores. E ter algum tratamento para o corte energético. Tá? Na minha visão, parte desse custo energético tem que estar com o gerador, mas não a totalidade dela. Tá? Então, existe uma solução para isso, que a gente sabe que está tendo uma conversa no Ministério também com relação a uma solução para o corte energético. Longo prazo número 1, dar os sinais para a gente trazer baterias e qualquer outra fonte de flexibilidade para acomodar esse perfil de geração horário ao longo das horas do dia. E o 2, que é o mais importante, é a gente antecipar as obras de transmissão. Eu acho que meu complemento aqui eu acho que iniciativas como essa que a gente está vendo, elas trazem uma impressão muito boa para os investidores, porque mostram que os estados estão querendo fazer o trabalho. Então, por exemplo, aqui você dá um espaço para discutir curtailment, né? E eu sei que é uma iniciativa que o Estado está incentivando, é um sinal muito positivo do governo do Piauí, por exemplo, de que quer resolver o problema. E o governador representa, a gente sabe que ele representa a frente dos estados do Nordeste, né? Ele é o representante atual, antigamente era a governadora do Rio Grande do Norte. E ontem o discurso dele foi muito positivo, muito interessante, e ele é aberto ao diálogo, ele é aberto a conversar, e ele entende que ele precisa de um ambiente amistoso para os investidores. Então a gente olha isso com muito bons olhos, a gente agradece até o espaço da gente estar discutindo, debatendo soluções, e a gente vê com muito bons olhos isso. A gente vê no curto, médio e longo prazo as soluções existem e a gente vê a boa vontade para implementá-las. Né? Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Francisco, sou gestor ambiental e também técnico ambiental. Atualmente eu estagio na SEMAN, que é um órgão fiscalizador ambiental, e gostaria de saber um pouco mais acerca do licenciamento ambiental enfrentado por vocês, como que vocês lidam com tal, e também saber a opinião de vocês acerca da atual modificação da lei de licenciamento ambiental, que irá afrouxar o licenciamento ambiental. E detalhe, no Brasil o licenciamento ambiental já é bastante complicado, porque a SEMAN está lidando constantemente aqui em Teresina, por exemplo, com a questão da viabilidade desses processos e está sempre conversando com os empreendedores, com diversos empreendimentos, tanto de supressão vegetal e etc. Mas, com o afrouxamento do licenciamento, determinadas empresas, como por exemplo a que era responsável por Brumadinho, terá mais autonomia para a implementação de projetos sem o corpo técnico
responsável por aquilo. Então, como que vocês lidam com essa questão técnica? Como que vocês lidam com a parte do licenciamento ambiental? E se vocês pretendem continuar com o padrão de rigorosidade que vocês já seguem, se pá, até aumentar esse padrão, independentemente da lei que foi atualmente reformulada, exatamente. Bom, vamos lá. Posso começar, velho? Primeira coisa, lei não se discute, lei cumpre-se, né? Então a gente parte desse primeiro princípio, seja licenciamento ambiental, seja qualquer tipo de lei. Então a gente parte desse princípio. Todos os nossos partes, a gente seguiu todos os protocolos, né, aqui, né, de licenciamento ambiental. Seguimos os processos, não tivemos problema nenhum, graças a Deus. A gente tem acompanhado essas mudanças, né? Não sei se é afrouxamento ou não, aí tem toda uma discussão, mas seja afrouxamento. Eu também sou responsável pela área de ESG da empresa, esquecemos de colocar ali, e eu posso te garantir que independente de lei, nós vamos manter nossos padrões. Nós temos nossos padrões. Nós não queremos prejudicar o meio ambiente de jeito nenhum, né? Então nós temos nossos padrões. Afrouxe ou não afrouxe, a gente tem nossos padrões. É igual lei trabalhista. Mudar uma lei trabalhista, alguma coisa para prejudicar alguém, a gente não vai prejudicar alguém, né? Eu garanto que eu sou da área de ESG, que os padrões de ESG não diminuem, né? Com relação às regulamentações, é o que eu falei. Lei a gente vai cumprir. A Moana está aqui, ela cuida também disso ali na empresa. A gente vai cumprir o que tiver que ser cumprido, o que tiver ali na lei. Nós vamos passar por todos os pré-requisitos. Agora, se algum padrão decair, nossa área de ESG jamais vai permitir, né? A gente tem uma responsabilidade, é um compromisso de longo prazo, você viu ali, né? Não só da Speak Brasil, mas da Speak Global. Então, não faz sentido você baixar padrão. Nada a acrescentar. Boa tarde, meu nome é Carlos Pérez, eu sou da empresa CO Energy, tá? Eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês estão vendo essa curva de decréscimo que a gente poderia assim pensar, porque hoje está ascendente a curva do curtailment. Mas qual é a perspectiva que os grandes players do setor, como vocês estão vendo assim, em termos de decréscimo nessa curva? Fala-se aí em termos de 2030, 2031, isso baixar aí para em termos de 3%, 4%. Como é que vocês estão vendo isso? Qual é a expectativa que vocês estão tendo para esse decréscimo na curva do curtailment a médio prazo aí? Não, perfeito. Eu vejo um decréscimo no curto prazo, nos próximos 3 anos. Razões para isso. A primeira é que tem muita transmissão entrando no sistema, tá? Que vai aumentar a capacidade de transmissão, de exportação do Nordeste principalmente quando entrar uma grande linha que é um bipolo de corrente contínua ali em 2029, que vai aumentar bastante a capacidade de exportação do Nordeste para o Sudeste. Então tem esse lado. Tem um outro lado que está diminuindo um volume de subsídios que tem no Brasil. Tá tudo caminhando para isso. Porque um dos problemas do curtailment que nós temos também é que nos últimos anos o crescimento da oferta foi maior do que o crescimento da demanda, porque a gente não cresceu a oferta de forma econômica. O crescimento da oferta foi feito, na verdade, para auferir benefício econômico de subsídios que tem no setor. Vou dar um exemplo da geração distribuída. Vou dar um exemplo até de parques solares e eólicos que foram construídos com o objetivo de criar um modelo que chama autoprodução, tá? Que isso vai tirando, você paga menos encargos, e é um jogo de soma zero, na verdade outros consumidores vão estar pagando nesse lugar, e você constrói empreendimentos não porque está aumentando a carga, mas porque ao construir ele você diminui o custo de uma base que está pagadora hoje. O Brasil está na linha de reduzir esses subsídios, o que significa que a gente vai ter menos expansão, o que é saudável, em um ambiente que o mercado não está crescendo tão grande, tão fortemente. Então, a gente tem que ter um ambiente onde a gente constrói novas usinas porque nós temos uma necessidade de crescimento da demanda. E não a gente constrói novas usinas para auferir
redução de custo para os consumidores através de subsídios. Quando a gente tiver esse modelo, a gente vai ter menos curtailment também. Tá? E eu acho que isso vai acontecer dos próximos 2 a 3 anos. Oi, boa tarde, sou o Rafael Balago, repórter da revista Exame. Eu queria perguntar para vocês quais estados que vocês acham que são afetados mais por esse problema do curtailment e qual o peso que o Piauí tem nele, né? Ou seja, se isso é mais uma coisa do Nordeste ou se isso afeta mais o Brasil de forma geral. Obrigado. O curtailment ele afeta mais a região Nordeste, tá? Porque a gente ainda tem muito corte que está relacionado à questão da transmissão, né? E o principal gargalo da transmissão está no escoamento da energia do Nordeste para o Sudeste, tá? Você tinha antes estados que eram os mais cortados, que era Ceará e Rio Grande do Norte, porque tinha concentrado ali uma restrição grande de transmissão. Essa restrição está aliviando. E hoje em dia o estado que é o segundo mais cortado é o estado da Bahia, porque ele fica ali bem na fronteira entre o Nordeste e o Sudeste, e por essa razão, eletricamente, ele acaba sendo mais cortado. Mas com a entrada de novas linhas de transmissão, a tendência é espalhar mais esses cortes entre os estados. E aí uma outra característica que vai pegar, no caso da eólica, por exemplo, é o perfil de vento. Então, por exemplo, no interior da Bahia, venta mais de noite. E aí esses empreendimentos lá são menos cortados energeticamente, porque ele produz de noite quando você tem menos geração solar. E aí os estados que têm mais produção ao longo do dia, eólica, vão ser mais cortados. Aí pelo lado energético. Tá. Oi, Alan Ravagnani aqui, revista Carta Capital. Eu queria que vocês explicassem uma questão que eu não entendi direito, que é como a geração distribuída amplia esse problema do curtailment. Isso não ficou claro para mim. Perfeito. O Brasil foi planejado, e as distribuidoras, quando contrataram energia no longo prazo, elas contrataram uma determinada energia para atender a sua carga para os próximos 5, 10 anos. São contratos de longo prazo, os contratos no Brasil têm pelo menos 15 anos para nova oferta. Então foi feito esse planejamento. Entraram as usinas para atender esses contratos de longo prazo com uma distribuidora do Piauí, por exemplo. Quando os consumidores eles tomam a decisão de botar o painel solar na sua casa, no seu comércio e tudo mais, você reduz o consumo desses consumidores. Mas a decisão de investimento dos geradores que foram tomadas há 3, 4 anos atrás para atender esse consumidor durante 15 anos já foi tomada. Então isso causa uma sobra de energia no sistema. E essa sobra de energia, no caso da geração distribuída, ela fica concentrada ao longo do dia. Aí você pega a geração distribuída, que tem a produção concentrada ao longo do dia, mais os parques solares, que estão centralizados, que tem a produção concentrada ao longo do dia, mais algumas eólicas que geram mais durante do dia. Faz com que você tenha sobra de energia ao longo do dia. E aí você tem corte de geração. Ficou claro? Obrigado. Oi, boa tarde, prazer. Meu nome é Ângelo, sou da Superintendência de Representação do Piauí em Brasília. Eu queria saber quais decisões de investimentos ou análises de investimentos vocês têm com relação a soluções que independam de intervenções regulatórias. Por exemplo, nas suas usinas que têm cortes, implementar baterias, hibridização, indústrias, cogeração, quais soluções vocês veem? Olha, vamos começar por bateria. Bateria vai depender muito de um leilão, não é que a gente precisa de uma solução regulatória. No nosso caso, nós somos... Aí eu vou falar especificamente da SPIC, eu não consigo falar de outros players. Nossa decisão de investimento é sempre em grandes ativos, você viu ali, né? Então a gente entra na hidrelétrica de São Simão, a gente entra em parques como aqui no Piauí, a gente sempre está falando em 500 megas, 700 megas, 800 megas. Então, para a gente, essas soluções de cogeração, a gente não enxerga elas nesse sentido. Então, a gente sempre vai depender aí de uma regulação bem feita, de um planejamento energético claro, de uma expansão clara, enfim, de leilões, etc. Então, por isso que é nosso perfil daí. Aí eu estou falando do perfil da SPIC. As soluções que não são regulatórias são dois grupos, né? Um grupo é como que você consegue trazer flexibilidade de consumo para próximo do parque, para nos momentos que tem excesso de geração, você direciona para esse consumidor que está próximo do parque. Então, fisicamente, você resolve. Bateria é um exemplo, né? Você botar uma bateria atrás do medidor do parque gerador, nos momentos que você
o ONS manda você cortar, você carrega a bateria. Então aqui tem uma clássica solução física para resolver esse problema. E tem um segundo grupo que é como que você consegue influenciar o planejamento de transmissão no curto prazo, com equipamento de proteção, por exemplo, para você aliviar os cortes de geração que acontecem por causa de problemas pontuais de transmissão, como esse que está sendo estudado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico junto com o ONS, para você religar alguns sistemas de proteção, para com isso aumentar a capacidade de transmissão. Tá. Boa tarde, Pedro Aurélio do canal Energia. Queria saber o seguinte, parece que definir, mitigar o curtailment daqui para frente parece que é mais fácil do que resolver o passado dele, né? Eu queria saber como resolver esse passado, como é que fica essa questão desse prejuízo tão grande de resolver esse passado. E também queria saber se tem algum levantamento dentro do curtailment, o que foi cortado do livre, o que foi cortado do regulado. Olha, para a gente, então, começando pela sua segunda pergunta, a gente não olha muito o livre e o regulado nessa questão do curtailment, a gente olha frustração de receita e aí dependendo do perfil do ativo, ela vai ter mais frustração no regulado ou no livre. Na verdade, nossos ativos estão 100% no livre quando a gente fala de solar e eólica, tirando as eólicas do Proinfa que a gente tem ali em cima, né? Agora, com relação ao passado, essa é uma discussão sistêmica, né? Esse ressarcimento é uma discussão sistêmica que não vai ter uma solução individual, né? Então, você provavelmente não vai ter ali uma solução por empresa, você vai ter uma solução sistêmica que passa pelo governo discutir, né? E aí não só as empresas, mas o governo discutir e entender entre diferentes ministérios onde é que essa conta vai parar, né? Então, nós estamos acompanhando, né? Para a decisão de investimento, a gente está com essa expectativa dessas soluções e a discussão do passado, a gente vai ter que olhar junto com os diferentes órgãos do governo para onde vai essa conta, mas a gente também ainda não está no lugar de ter uma decisão e a gente vai acompanhar. Só um complemento, a discussão do passado, na verdade, ela é bastante jurídica, né? Porque a leitura que eu tenho é que a regulamentação ela não seguiu a lei. A lei ela manda ressarcir. O setor elétrico ele tem essa característica de que ele tem um acesso, que ele foi calculado, que ele tem uma margem. Assim, é um dos poucos países que tem um conceito de leilão por margem. Então, imagina, você tem um investidor, vai tomar uma decisão de investimento para ter um contrato de 20 anos. Primeira fase do leilão é faça uma oferta. Quem ofereceu a energia mais barata tem direito a se conectar nessa região. Então, se você ofereceu a energia mais barata no Piauí, o INES falou, puta, aqui tem aonde você se conectar. Vai lá e se conecta. Passa-se 3 anos e você passa a ser cortado. Então, assim, o desenho do Brasil ele é diferente de outros países. Inclusive, a forma como você contrata. Assim, leilões de margem, oferecer o menor preço para ter direito à conexão, tudo vai na linha de que aquilo é um direito. Então, é essa parte jurídica que tem que ser equacionada. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos os participantes, né? Tanto o Roberto quanto ao Bernardo, a todos os presentes e também online, pelas suas valiosas reflexões e complementos sobre o nosso tema ao longo desta palestra. Agradeço também ao público que participou ativamente com perguntas, tirando dúvidas, os meninos ali também de revistas, reportagens, sites também. E também queria, né, eu deixo meu reconhecimento à organização do evento, que viabilizou, né, este importante espaço de diálogo e aprendizado sobre os desafios e perspectivas do setor energético. Muito obrigada a todos e que continuemos aí também aí na nossa conferência. Obrigada, pessoal.